Nos gráficos seguintes estão representadas correspondências entre duas variáveis x e y. Indique quais correspondem a funções reais de variável real. Temos aqui um primeiro gráfico f, que podemos concluir que se trata do gráfico de uma função, uma vez que toda a reta vertical que se trace interseta o gráfico em apenas um ponto. Esta propriedade indica-nos que se trata de uma função real de variável real. Toda a reta vertical interseta o gráfico num único ponto. Podemos então concluir que se trata do gráfico de uma função. Vamos agora passar para um segundo exemplo. Temos aqui o gráfico G, que representa também uma função, uma vez que, mais uma vez, toda a reta vertical que se trace interseta o gráfico da função em apenas um ponto. Esta propriedade é fundamental, portanto, para se concluir que se trata do gráfico de uma função. No caso deste gráfico H, não vai ser um gráfico de uma função porque existem retas verticais que intersetam o gráfico em mais do que um ponto. A reta que estamos a ver, que é a reta de equação x igual a 1, interseta o gráfico da função em dois pontos. E, portanto, é mais do que um ponto, basta que haja uma reta em que esta situação se verifique e, portanto, podemos concluir que não se trata do gráfico de uma função. Estamos agora a ver o gráfico I, que novamente é gráfico de função, uma vez que toda a reta vertical que se trace, x igual a menos 3, x igual a menos 2, x igual a menos 1, qualquer reta em geral interseta o gráfico em apenas um ponto. Em particular, a reta de equação x igual a 1, notemos que tem a propriedade de intersetar o gráfico no ponto 1, 2 e não interseta no ponto 1, 5 porque aparece assinalado como uma bola aberta. Utiliza-se este tipo de determinação de uma secção de gráfico para indicar que o ponto não é ponto do gráfico. Então aparece assim uma bola aberta. Temos novamente um gráfico, J, que não é gráfico de nenhuma função, uma vez que a reta de equação x igual a 1 interseta o gráfico em mais do que um ponto. Interseta o gráfico no ponto de coordenadas 1, 2 e no ponto de coordenadas 1, menos 2. Portanto, não é gráfico de função. Neste caso do gráfico K, também não se trata do gráfico de função, uma vez que a reta de equação x igual a 2 interseta o gráfico em mais do que um ponto. Interseta o gráfico, para ser mais preciso, numa infinidade de pontos. Portanto, ao 2 corresponde o 1, corresponde o 2, corresponde o 3, corresponde o 4. Portanto, nunca poderia ser gráfico de função, por caso isso se verificasse, ao objeto 2 iriam corresponder a infinitas imagens.